Nós vamos conversar com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Bom dia, Portela. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Portela, a gente vai começar aqui com uma notícia que começou a circular há pouco da prisão do secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, por suspeita de chefiar o esquema de corrupção. E também aí um mandado de prisão expedido, mas ainda não cumprido, da ex-deputada Cristiane Brasil, que é inclusive pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ela ainda está sendo procurada. Só nessa semana a gente teve também aí o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra o também pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do DEM, né, na terça-feira. Depois nós tivemos aí também cumprimento de mandado de busca e apreensão, desta vez numa operação do Ministério Público Estadual contra o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Como é que você vê essa avalanche de operações, inclusive vindas, né, de lugares distintos aí, nesse espaço de uma semana, quando a gente está há pouco mais de 2 meses da eleição municipal, né? Como que isso interfere, como que a gente pode ver a justiça agindo dessa forma? É claro que muita coisa tem que ser investigada, mas não é de se estranhar, não reforça ainda mais esse clima de politização do judiciário, de judicialização da política no Brasil, Portela? São fatos bastante complexos, né, que demandam várias perspectivas de análise, mas uma das questões que chama atenção realmente é o timing, né, dessas operações, né? Às vésperas das eleições, várias operações que vêm da Polícia Civil, Polícia Federal, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Polícia Federal, no sentido de fazer buscas domiciliares, até com mandado de prisão em alguns casos, né? Afetando figuras que ou estão no pleito, né, para candidatura aí à Prefeitura do Rio, ou que são próximas a essas figuras, né? Então, curiosamente, você cita o caso da ex-deputada Cristiane Brasil, ela é filha do Roberto Jefferson, né? Então, o Roberto Jefferson, nos últimos meses, se apresentou como um aliado do bolsonarismo. O Witzel era um aliado do bolsonarismo também, né? Então, a gente está vendo, em alguma medida, um reavivar do lajavatismo, né? Se é que ele se apagou, porque muita gente estava defendendo a ideia de que o lavajatismo estava em decadência, que tinha perdido sua força. A avaliação, eu acredito que seja outra, né? Embora algumas figuras que conduziram a Lava Jato no passado estejam saindo dos holofotes, o espírito do lavajatismo está presente no judiciário, né? Basta ver que Marcelo Bretas determinou aí busca e apreensão em escritórios de advocacia, né, do ex-presidente Lula. Então, quer dizer, se sabe já pelo judiciário, né, já tem essa expertise usando da Lava Jato no passado para derrubar um candidato à presidência da República, usando dessa expertise agora para derrubar candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, para atacar oponentes políticos de vários, de outros setores, né, que não só dos poderes da República, né, está se espraiando para atacar setores aí do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de operação pelo timing, né? Ou seja, bem às vésperas das eleições. Então, isso pode denotar uma politização das agências de persecução. Também pensar que o espírito do lajavatismo está presente nas instituições, né? Foi apropriado pelas agências de persecução como uma forma de agir, né? Uma forma politizada de agir que deu certo no passado e, portanto, eles vão repetir isso no presente, né? E se nós não nos empenharmos em acabar com isso, vai se repetir no futuro. E uma outra questão, né? Interessante ver como essas operações elas estão se espraiando para todos os cantos no estado do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro como um grande laboratório dessa questão do espírito lajavatista no estado, na justiça estadual. E pensando também que
ali nós temos muitos conflitos que envolvem a própria família Bolsonaro, que quer se proteger, né? E para isso pode usar das agências de persecução penal para proteger seus interesses e derrubar opositores, e assim ganhando mais terreno ali e podendo até controlar o topo das agências de persecução penal, como o Ministério Público, a Polícia Civil, né? Porque na Polícia Federal nós já sabemos que esse aparelhamento já ocorre. Então, essa é uma análise que a gente precisa fazer com urgência, né? Porque nós podemos ver esse modelo se espalhar para outros estados da federação, considerando as eleições de 2020 agora, que são um grande termômetro para o que virá em 2022. E é uma lembrança importante que você faz, Portela, da questão da imagem da Lava Jato, porque ela foi atingida mais duramente, mas na sua seção de Curitiba, né? A chamada República do Paraná, que é, de fato, a face mais visível da Lava Jato, mas ela não existe só lá. Ela existe, por exemplo, encarnada, né, no seu modus operandi, inclusive de uma forma bastante assertiva, ali na figura do juiz Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro. E a gente tem a ação dele, né? Isso porque a gente nem mencionou ainda o afastamento, inclusive, do governador Wilson Witzel, que acabou sendo ratificado no Superior Tribunal de Justiça, que parece também uma outra arena da disputa política a partir de agora, principalmente com a interferência aí do presidente Jair Bolsonaro. Então, de fato, é um cenário que não só a questão da Lava Jato, mas do espírito do lavajatismo que você destaca, Portela, ele está, na verdade, na prática, em todo o Ministério Público, em todo o Judiciário, né? Hoje mais concentrado no Rio de Janeiro, mas nada impede que a gente vá ter também operações desse tipo de cunho, né, de interferência política na prática em outros estados. Pois é, e a gente vai observando que, por exemplo, a mídia tradicional, né, ela dá holofotes para esse tipo de operação, né? Ela protege esse espírito lavajatista e não desperta em um setor muito grande da opinião pública um senso crítico. E por isso é importante esse debate que a gente faz aqui, nessa conversa, para levantar esse espírito de crítica sobre essa forma de agir das agências de persecução, porque senão nós vamos acabar tendo se já não temos, né, uma juristocracia no Brasil. Quer dizer, não há mais democracia, né? Já inclusive perdemos o espaço democrático desde o golpe contra a presidenta Dilma, e isso vai se aprofundando agora com esse espírito lavajatista que contamina as agências de persecução e coloca o judiciário no centro da condução do país. E do outro lado nós temos a ameaça do militarismo, né, junto com a milicianização do país, né, que permeia as polícias. E aí, de novo, o Rio de Janeiro fica no centro do debate, né, porque é ali que nós vamos ver tanto o espírito do lajavatismo em ação, com Marcelo Bretas, entre outras figuras, e, do outro lado, o militarismo, né, com as intervenções federais ali, desde o governo Temer, né, com uma presença bastante forte das Forças Armadas e também das milícias, que têm fortes relações com a família Bolsonaro. E quando você fala do apoio da mídia, né? Ontem mesmo eu escutava uma comentarista de política colocando ali que existe parte do STF que é lavajatista, inclusive usou mesmo esse termo, mas outra parte que é contra operações contra a corrupção. Né, que ali inclusive ficava uma coisa meio dúbia, parece que existem ministros do STF que são a favor da corrupção, e o jogo, na verdade, da Lava Jato é sempre esse, né? Se você é contra a Lava Jato, você é a favor da corrupção, quando a gente sabe que isso não é verdade, Portela, porque cansamos de ver figuras aí que não são notórias aí por sua idoneidade moral, apoiando a Lava Jato, e algumas apoiam até hoje, porque sabem que a Lava Jato é seletiva, e continua sendo, né? Então, na verdade, esse jogo semântico aí de dizer que quem é contra a Lava Jato é, na verdade, a favor da corrupção, é uma grande falácia. É um discurso falacioso, justamente, e dúbio, né? Porque, por exemplo,
Bolsonaro se elegeu defendendo a Lava Jato, né? Então, seus apoiadores levantavam essa bandeira, dizendo então que o Bolsonaro chegaria ao poder e faria uma limpa no país e que se aliaria ao Moro nesse projeto de limpeza. E depois nós vimos o Moro mesmo denunciando o Bolsonaro por tentativas de aparelhamento, e aí há um rompimento, né, entre os dois, e os apoiadores do Bolsonaro começam a atacar os lavajatistas, atacar o Moro, e aí começam a defender o Augusto Aras quando ele começa, de uma maneira tímida, a colocar alguns freios na Lava Jato. Não porque o Augusto Aras é uma figura republicana e defende a democracia, mas sim porque existem interesses em jogo que afetam o governo Bolsonaro, e o Augusto Aras é o fiel da balança em relação ao judiciário, né? Ele se coloca ali entre o judiciário e o executivo, tentando fazer com que não se respingue muita coisa no executivo. Então, a gente vê esse discurso muito dúbio que manipula a opinião pública, que faz acreditar que existe alguma preocupação por parte da direita, da extrema-direita, em combater a corrupção, né? É uma bandeira muito velha, usada pela direita, quando deu golpes no país, né, no passado, tanto o golpe civil-militar como o golpe de 2016, e ainda usada para sustentar interesses bastante escusos. Se a gente olhar, por exemplo, a história do Witzel, o Witzel se elegeu com a bandeira anticorrupção e não estava nem aí para o que aconteceu no assassinato da Marielle. Inclusive subiu no palanque com pessoas que rasgaram a placa em homenagem a Marielle. O próprio Witzel quantas vezes aí entrou em helicóptero da Polícia Civil, acompanhou ações da polícia no Rio de Janeiro que levaram à morte de pessoas, né, com crianças sendo assassinadas. Então a gente vê que é um discurso extremamente brutal, porque contamina a opinião pública e com a proteção da grande mídia, porque a grande mídia nunca questiona essas figuras que vêm com esse discurso anticorrupção, nunca coloca essas pessoas contra a parede e diz, olha, você sustenta isso, mas as suas ações mostram outra coisa, a sua história de vida mostra outra coisa. Não, simplesmente se foca no discurso anticorrupção e não se faz uma análise crítica de quem está emitindo esse discurso. Então, a gente precisa ficar bastante vigilante e informar o nosso público, né, as pessoas, do perigo de comprar um discurso que é muito simplificador da realidade, né? Um discurso muito virulento também, porque acaba taxando sempre o outro de corrupto e em nome de combater a corrupção, então ataca o outro, né? Esse outro que sempre é colocado como inimigo. Então a gente precisa, com muita urgência, começar a destruir esse tipo de discurso. Agora, Portela, falando de lavajatismo, a gente teve ontem o ministro Luiz Fux assumindo a presidência do Supremo Tribunal Federal, ele que é mais alinhado aí, mais tendente a aprovar as ações da Operação Lava Jato e desse próprio lavajatismo que não está restrito à operação. E dentre as frases dele ali ontem no seu discurso, Portela, tem uma aqui que chama a atenção, que é a seguinte: o STF deve prestar contas à sociedade, mas isso não quer dizer ouvir a opinião pública, mas sim o sentimento constitucional do povo. É uma expressão bastante curiosa, né? E dúbia, o sentimento constitucional do povo, mas como você vê, de uma forma geral, qual a perspectiva em relação à presidência do Luiz Fux no STF, Portela? Olha, é uma frase que lembra um período histórico bastante tenebroso, né? Esse espírito do povo era uma frase que era utilizada pelo Terceiro Reich nazista, né? Aí ele colocou o constitucional no meio aí para dar um ar de democracia no discurso dele, né? Mas a gente precisa lembrar da frase do Moro, que teve aqueles vazamentos do Intercept, né? Em Fux, we trust. No Fux a gente confia, né? A conversa entre o Moro e o Deltan, que foi vazada, mostrando que o Fux estava no papo, né, dos lavajatistas. Então não dá para esperar muita coisa do Fux em termos de correção dos rumos que nós estamos vendo aí com o judiciário,
politizado. Diz ele, e alguns analistas também dizem, que o judiciário vai, na administração dele, ali o STF, vai se encolher, não vai se agigantar como estava acontecendo, né? Mas o histórico de atuação dele mostra outra coisa, né? A gente comparando o que aconteceu sob a gestão do Toffoli, em que o Toffoli se aliou ao Bolsonaro, né? Inclusive, o Toffoli, de uma maneira bastante que entristece qualquer brasileiro preocupado com o país, chegou a afirmar que não via nada de autoritário no Bolsonaro, que não via nada antidemocrático no Bolsonaro. Aí lembrando que em 2019, Toffoli teve uma reunião com o Bolsonaro e que ajustaram as pontas e saíram os dois sorridentes daquela reunião, e a partir dali o Toffoli com um discurso dizendo não vai haver mais rusgas entre os dois poderes, executivo e o judiciário, né? Então isso mostrava bem a tônica da gestão do Toffoli. O Fux, ele no seu discurso de posse ontem na presidência do STF, chegou a dizer que o papel do STF seria um papel mais protagonista na defesa dos direitos fundamentais. Só que a gente poderia perguntar ao Fux como que ele compatibiliza esse discurso dele com as próprias ações do Fux como ministro, dos votos dele como ministro em defesa da Lava Jato, quando, em situações de extrema ilegalidade da Lava Jato, o Fux endossou, junto com o Fachin, né, junto com o Barroso, sempre endossando as ilegalidades da Lava Jato. O Fux votou a favor da prisão em segunda instância. Então, o ministro Fux, isso é defender os direitos fundamentais? Então, a gente precisa começar a cobrar o Fux, já que no seu discurso de posse ele tanto levantou essa bandeira de defesa dos direitos fundamentais. No mensalão, o Fux foi contra acolher os embargos infringentes como uma modalidade de recurso, como se fosse segundo grau dentro do STF, negando assim aos acusados o direito de revisão daquela decisão. E também, recentemente, o Fux votou a favor da terceirização ilimitada nas empresas e no contra os direitos fundamentais dos trabalhadores. Então, quer dizer, o discurso são só palavras ao vento, né? Porque as ações que vão mostrar o verdadeiro caráter da pessoa. E o Fux, aí, pelo que a gente está vendo, ele está realmente se filiando e vem se filiando, e não duvido que vai continuar assim, se filiando a um projeto antipovo, antidemocrático, que é um país de escravos. E é interessante também destacar, Portela, que o fato do ministro Luiz Fux, agora presidente do Supremo Tribunal Federal, estar alinhado ao lavajatismo não significa que ele vá fazer oposição ao presidente Jair Bolsonaro, muito pelo contrário, né? Os acenos são em outro sentido. Ontem a gente teve já na cerimônia de posse ali, inclusive elogios rasgados do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a Fux, né? Algo até um pouco constrangedor, mas numa entrevista à revista Justiça e Cidadania, Luiz Fux disse que a sua gestão será marcada por uma postura de muita deferência às escolhas feitas pelo governo. E ele disse ainda que um dos primeiros atos dele seria uma reunião com Jair Bolsonaro e empresários para debater qual a melhor fórmula para não quebrar o país. É o caso, Portela, de um presidente do Supremo Tribunal Federal fazer uma reunião com o presidente de um outro poder para achar soluções econômicas, no caso, sendo que a gente sabe que muitas dessas soluções econômicas, entre aspas, envolvem retirada de direitos de trabalhadores e outras questões que podem ser julgadas, inclusive, pelo próprio Supremo Tribunal Federal? Inacreditável, né, uma posição dessa. E aí, aquela frase famosa, né, com o Supremo e com tudo, faz cada vez mais sentido quando a gente vê a todo momento, seja com Toffoli, agora com Fux, a presidência do STF em conversas privadas com o presidente, né, da República para traçar planos de gestão do país. Isso aí é inacreditável. A Carmen Lúcia também fez isso, né, com o Michel Temer. Então, a gente está vendo isso direto e isso assim passa em brancas nuvens perante
a mídia tradicional, né, não desperta o senso crítico na população, dizer, peraí, esse é o papel do judiciário? O papel do judiciário tem que ser contra-majoritário. O que quer dizer isso? É frear os desmandos dos outros poderes. Agora, se nós temos uma aliança entre os poderes, o que sobra para a população? Como é que nós vamos defender nossos direitos no judiciário se o judiciário está alinhado com o executivo e com o legislativo que querem passar o trator nos nossos direitos? Então isso, assim, é uma pá de cal no que restava de democracia no país. Tá certo, Portela. Queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Conversamos aqui com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.